O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência em mais um Jornal em Foque. Você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv. Importante você se inscrever em nossos canais, além, é claro, das demais redes sociais. Lembrando que reprise 5 horas da tarde na TV com Santos, canal 8 Vivo, 11 metros claro, 45 da VIP Way, no mesmo horário, 5 horas da tarde, Rádio Santos FM 92,5 MHz, mais uma possibilidade de você acompanhar o Jornal em Foque. E a comunidade portuguesa está em festa, afinal, Santos é a terceira cidade brasileira com o maior número de descendentes de portugueses do país. E vamos ter nesse final de semana um programa imperdível, a comemoração da 16ª edição da Festa de Portugal, que acontece no Valongo. E o nosso convidado de hoje, ele vai falar muito sobre essa festa, da programação, uma ampla programação, que é o presidente da Escola Portuguesa, José Augusto do Rosário. José Augusto, muito obrigado pela sua presença. Olá, sou eu a agradecer o convite e quero saudar os nossos amigos que estão assistindo e ouvindo o Enfoque através das redes sociais e também da TV, né? E dizer que temos boas novidades para a 16ª edição da Festa de Portugal e da nossa comunidade portuguesa como um todo, que é vasta aqui na nossa região. Exatamente, muitas novidades, né? Já tivemos, inclusive, um espetáculo no Teatro Municipal ontem à noite, né? Vários restaurantes aí fazendo atividades, né? Promoções, inclusive, para a culinária portuguesa, que é riquíssima, e aliás, aqui em Santos a gente tem muita, né, essa peculiaridade nesse sentido, e obviamente a gente tem uma programação ainda já nessa sexta-feira também, e amanhã começam, além das festividades lá no Valongo, a gente vai ter uma interessante homenagem também, importante homenagem, que vai acontecer lá na prefeitura, seguido aí por um cortejo, né? Explicar aí a programação, começar aí hoje ainda, nessa sexta-feira, quem está nos ouvindo, agora de manhã, depois, qualquer momento também, ou na rádio, na TV, o que as pessoas vão encontrar dentro da programação dessa 16ª edição? É verdade, foi uma semana cheia, né, de eventos temáticos ligados a Portugal, principalmente na área gastronômica, onde vários restaurantes parceiros ofereceram pratos típicos portugueses, de Trás-os-Montes, de pratos típicos do Porto, como a francesinha. E ontem, né, sucesso total no teatro, na abertura oficial do nosso evento, com o show de fados intitulado Tributo a Amália Rodrigues. Hoje ainda segue com o encontro de concertinas, que vai sair de lá da Praça da Independência. Vamos sair tocando pela rua músicas tradicionais portuguesas, do folclore, atravessando a Tolentino Filgueiras e também culminando com uma confraternização no final. Já para o final de semana, aí sim, aí é o ápice do nosso evento. Em 2 dias nós vamos trazer muita música, muito folclore e muitas tradições portuguesas, e a gastronomia, que é o carro-chefe de tudo isso, né? Até pegando esse gancho, né, das concertinas, até para as pessoas entenderem que começa ali na Praça Independência, vai para Tolentino Figueiras, depois obviamente finaliza. Como é que essa é a primeira vez que acontece esse tipo de atividade aqui dentro da programação da Festa de Portugal? Não, nós já fizemos em outras edições, né? Saímos da Praça da Bandeira e andávamos pelas ruas do Gonzaga, chamando o povo, né? Comunicando do evento e tal. Desta vez nós vamos fazer pela via gastronômica, que ali tem um trânsito de pessoas muito grande, também avisando que acontece a festa no próximo final de semana. É uma oportunidade até para as pessoas, né? Porque todo mundo não digo, mas uma boa parte da população
tem algum descendente, tem algum parente ou conhece alguém aí nesse sentido. Como você disse, Santos é a terceira maior comunidade portuguesa no Brasil e nós reputamos como a cidade mais portuguesa, né? Proporcionalmente, né? Por tudo que representa, né? Por exemplo, nós temos mais de 5 entidades de origem portuguesa que são centenárias. Posso elencar aqui Sim. a Beneficência Portuguesa, o Centro Cultural Português, o Clube de Regatas Vasco da Gama, a Escola Portuguesa, a Associação Atlética Portuguesa Santista, todas essas entidades fundadas e criadas por portugueses e que persistem, resistem ao tempo, né? São longevas, mostrando que a nossa comunidade ajudou a construir essa cidade e deixou uma história e deixou um legado que hoje nós estamos cuidando. E a Festa de Portugal é um bom momento, né, para que a gente reclame esse título de cidade mais portuguesa do Brasil. Exatamente. Inclusive vão ter um evento importante na prefeitura, né, para explicar. Depois vão ter um cortejo também, né? Como é que vai ser esse evento? Qual a expectativa, essa homenagem para a comunidade portuguesa? Até o prefeito Rogério Santos tem colocado isso, ele também que é descendente direto, o apelido dele é português, às vezes. Ele é cidadão português, ele já tem cidadania, as filhas também, os filhos já têm, e até a netinha dele que nasceu recentemente já tem cidadania portuguesa. E amanhã, às 9h30, no Palácio José Bonifácio, exatamente na sala Princesa Isabel, o prefeito vai homenagear a comunidade portuguesa da nossa região com a maior honraria da cidade, que é a medalha José Bonifácio. E neste ato solene também será celebrado o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Por conta de que o nosso evento tomou uma importância tão grande que o governo português, através do Consulado Geral de Portugal em São Paulo, resolveu transferir as celebrações oficiais do Dia de Portugal para a nossa cidade, para a nossa festa. É a primeira vez que isso acontece? É a primeira vez. Porque já consta do calendário oficial da cidade a celebração do Dia de Portugal. E então, esse ano, o governo resolveu trazer toda a comitiva dos consulados, do Conselho das Comunidades Lusas Brasileiras, presidente de entidades portuguesas em São Paulo, para o nosso evento e também fazer essa celebração oficial do Dia de Portugal na Sala Princesa Isabel. Na sequência, saímos em cortejo no bonde português, em direção ao Largo Marquês de Monte Alegre, escudados e acompanhados por ranchos folclóricos, com cabeções, com bumbos, com várias entidades representantes da nossa comunidade. Nesse cortejo vai ser uma coisa muito interessante de se ver. Muito importante. Então, Santos vai se tornar a capital brasileira, né, de Portugal, né, podemos dizer assim, nesse sábado dentro dessas comemorações. Quantas autoridades estão previstas? Quais autoridades que já confirmaram presença, né? Porque é importante, não sei se tem alguns representantes também diretamente de Portugal ou especificamente aqui de São Paulo, que estão em São Paulo, do Rio de Janeiro também, que é muito forte a presença da colônia portuguesa. Quantos representantes participarão desse ato específico aí que acontece neste sábado lá na prefeitura? Estão convidadas diversas autoridades, não só representantes do governo de Portugal, mas também do município e do estado de São Paulo, a convite do próprio cônsul-geral lá em São Paulo. E estamos prevendo em torno de 50 autoridades. Né? De Portugal foram convidados também o secretário de Estado para as comunidades portuguesas e os 2 deputados eleitos pela imigração, são 2 representantes daqui do Brasil que vão estar na Assembleia da República em Portugal, eleitos pela imigração. Então, estão convidados, nós aguardamos a confirmação, mas seguramente vão estar presentes. Olha que bom, hein? Então, internacional, a dimensão desse evento, né? Santos está se colocando ainda de forma internacional e pelo reconhecimento, né? O reconhecimento importante da contribuição, né, do povo português aqui no Brasil e que muitos, né, eu também como descendente, né, todas as dificuldades quando eles chegavam aqui, né, de você não tinha, né, e muitos ficaram por aqui pelo fato de descer no Porto de Santos, né, então tá aí o legado. Até historicamente, Portugal, por exemplo, os primeiros portugueses que desceram aqui por Santos, tem registros disso?
Rosário, ou não tem? Por exemplo, os japoneses isso tem. Fica muito claro que eles fazem também um evento importante, que agora também em junho, que é representativo. Existem documentos que mostram quando foi o primeiro registro da chegada dos primeiros portugueses assim no lote de imigração. É claro que a gente vai falar aqui isso historicamente, né? desde a fundação, das Cubas e tal. Mas assim, nessa questão de imigração mesmo, mais, digamos, contemporânea, podemos dizer assim. A imigração portuguesa para o Brasil sempre foi contínua, né? Desde o início. E foram várias vagas, né? Ou porque buscavam melhores condições aqui no Brasil, ou fugindo das grandes guerras, ou fugindo do regime salazarista lá em Portugal, ou quando teve os conflitos nas colônias também, muitos imigrantes vieram, inclusive a última vaga de imigração nessa época, nesse período, nos anos 70, né, de 70 a 78, a última leva, né? Exatamente. Né? Exatamente. Esses registros o consulado detém. Parte já se encontra na Torre do Tombo, no arquivo, né? Mas de 1900 para frente aí nós temos os registros ainda no consulado, no escritório, no atual escritório consular de Portugal em Santos. É até interessante, antes a gente falar da festa, mas a questão histórica que certamente muitas pessoas já devem ter colocado, até o nome da cidade de Santos, muito se fala, existem dúvidas quando efetivamente Santos foi fundado. E aí, conversando com vários historiadores ao longo da história, fala assim, a única possibilidade que tem é de pesquisar isso em Portugal, diretamente em Portugal, porque existe um hiato aí entre... Muito se fala que Santos, o nome de Santos foi decorrente do Dia de Todos os Santos, que teria sido 2 de novembro. Muito se fala, porque é um buraco, né, efetivamente, na história da cidade, que até hoje a gente não sabe. 26 de janeiro acabou se tornando a data. Existem outras versões de que também é por conta da Santa Casa de Misericórdia de Todos os Santos. Exatamente. E alguns ainda defendem que era por conta de uma parte ali de Lisboa, que se chama, uma localidade que se chama Santos, que é à beira do Rio Tejo, que também era um porto, né? Também alguns defendem esta tese. Mas Santos, desde sempre, foi um ponto de entrada. A história da imigração portuguesa para o Brasil passa por Santos, né? Alguns foram para as colônias de café, para a cultura do café, não se adaptaram, voltaram para Santos, encontraram um clima melhor aqui em Santos. E essa comunidade... morros, né? Também, os madeirenses... aquelas casas que você vê construídas ali no Morro de São Bento, usaram técnicas que já se desenvolvia na Ilha da Madeira, então é muito semelhante. Os arauquenses, então, arauquenses são, eu diria assim, é a maior comunidade, né, portuguesa, né, vamos dizer, se houvesse um ranking, os arauquenses em primeiro, os madeirenses em segundo. Aqui em Santos, o pessoal veio de Arouca, veio de vários lugares, mas uma concentração maior de Arouca e da Ilha da Madeira. Exatamente. E aqui construíram uma história muito importante e deixaram um legado, né? E esse legado hoje nós é que temos o dever de cuidar e fazer seguir adiante. Exatamente. Trabalhadores, né, com todas as dificuldades, que nem o Rosário comentou, muitos saíram da guerra, uma situação difícil, né? Guerra, não só a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial também, momentos tristes da nossa história, né, quando a gente vê a Europa destruída, né, e aí perseguições também, né, infelizmente, e muitos vinham no Brasil uma oportunidade, pela facilidade da língua, isso facilitou também, e vinha no Porto de Santos como essa questão, e aí a gente até defende, né, fala muito sobre isso, infelizmente até hoje há uma luta do Sérgio Williams, lá do Instituto Histórico Geográfico de Santos também, para a gente ter um museu de Santos, né, que é inconcebível, uma cidade como Santos, com o orçamento que Santos tem, e até hoje, você vai para qualquer lugar, você vai ter um museu. Tem vários museus. Hoje, com a tecnologia, você pode ser algo muito interativo, muito interessante. E a gente não tem um museu que conte a história da cidade, e esse museu passa pela questão da imigração, né? Você trabalhar com o Museu da Imigração, que já existe em São Paulo, o Museu do Imigrante, mas pode trabalhar, né, de forma correlata, conjunta, com o Museu da Cidade, né? Existem várias tentativas, mas infelizmente até hoje nunca saiu do papel. Rosário, que maneira
É possível a gente ter um museu, né? E isso é uma questão de cultura. Na Europa, em Portugal, em outros países, você é de Cabo Verde, não é isso? Exatamente, sou imigrante também. Imigrante também. Mas eu migrei para o Brasil como cidadão português, antes da independência. Museu é algo natural, é algo que faz parte. A gente até temos alguns museus, é claro, importantes museus, mas esse dos imigrantes, até quem sabe, no futuro terminal de passageiros, aí a gente tem um espaço aí para isso, não sei. Mas há uma necessidade, né? De fato, deixa falta um equipamento como esse, porque Santos não é só Santos. Santos, historicamente, teve uma importância muito grande para o desenvolvimento do Brasil. Sim. Era a porta de entrada de imigrantes. Era porta de entrada de todas as novidades que vêm de fora. Uhum. Teve uma importância política muito grande, né? Através dos seus políticos, alguns formados inclusive em Portugal, por conta da associação comercial, que ainda é uma entidade muito importante e que teve peso e influência política no passado. Mas eu vejo que falta um pouco de boa vontade para que esse equipamento exista na nossa cidade. Talvez com um pouco mais de vontade política do nosso poder público, vamos dizer assim, claro. E também dos empresários da nossa cidade bem poderiam ajudar nessa luta que eu sei que trava o nosso amigo Sérgio Williams na criação desse Museu Santista, desse museu na cidade de Santos. Exatamente, que é uma luta, porque se a gente for juntar empresários, boa parte deles, se não são descendentes, né, das mais variadas nacionalidades, eu digo português, espanhol, italiano, a população árabe, enfim, e japonesa, enfim, a gente tem uma gama enorme. As pessoas não sabem, quem vai e conhece o Instituto Histórico, né, sabe a importância que existe, que Santos tem na história do país, né? E o povo que não valoriza a sua história, não valoriza o seu passado, é um povo que infelizmente não pode vislumbrar o seu futuro, né? Então é uma preocupação muito grande. Quem sabe aí nossas autoridades, não só os nossos membros do executivo, mas também do legislativo, né? Quem sabe doem ou repassem suas verbas parlamentares, que agora os nossos vereadores, a partir do próximo ano, vão ter aí um volume considerável de recursos, pensar aí especificamente para essa questão. A gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos no segundo bloco do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado, receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. No bloco do Jornal em Foque de hoje, falando sobre um grande evento que acontece, já começou no início da semana. Ontem já tivemos um evento importante no Teatro Municipal, prossegue nesta sexta-feira também, ali pelas ruas do Gonzaga, o encontro de concertinas,
E amanhã vamos ter uma grande solenidade na Prefeitura de Santos, aí, importante, a entrega da medalha José Bonifácio, previstas aí mais ou menos 50 autoridades portuguesas, inclusive até de Portugal, que deverão estar presentes nesse grande evento, seguido de um grande cortejo pelo bonde de Portugal e abrindo efetivamente as comemorações da 16ª, uma bela foto aí do Felipe Brandão, aí, uma bela foto da edição do ano passado, a expectativa para esse grande evento que acontece ali no Valongo, com o José Augusto do Rosário, que é presidente da Escola Portuguesa. Até pegando esse gancho, Augusto, vamos falar da festa em si, né? O que as pessoas vão encontrar, qual é a expectativa? No passado, algo em torno de 50 mil pessoas passaram, né? Ou um pouco 35 mil pessoas no ano passado, a expectativa esse ano é para mais. Para mais, certamente aí vai bater aí, vai ultrapassar esse número, tempo bom aí, né? Tempo bom. A Tatiana Lopes, sempre aqui, eficiente jornalista também, colega jornalista também, já viu a previsão do tempo, então, tempo bom aí que a gente prevê. E é claro, o tempo bom facilita, agradável, uma oportunidade, não está tão calor, nem tão frio, é um tempo ideal aí para experimentar a culinária portuguesa. O que as pessoas vão encontrar, Rosário? Bom, nesses 2 dias de evento, nós temos primeiro uma vasta programação artística, né? Com grupos folclóricos, com fado, com música popular portuguesa. São 9 atrações por dia, distribuídas em 2 palcos. O palco principal, que é ali no Largo Marquês de Monte Alegre, no entorno do Santuário Santo Antônio do Valongo, Museu Pelé, Secretaria de Turismo. E um segundo palco que está armado dentro do Arcos do Valongo, junto à Praça de Alimentação, também com apresentação de música portuguesa. Mas o carro-chefe desse evento, eu digo sempre, o pessoal vai para assistir o fado, vai para assistir as músicas, vai para ver uma série de outras coisas, mas o principal é a culinária, né? Nós temos uma vasta oferta de comida típica portuguesa, tanto na nossa praça de alimentação, que fica dentro do Arcos do Valongo. Ali serão 10 restaurantes parceiros colaborando com o nosso evento, oferecendo vários tipos de pratos típicos portugueses, desde o bacalhau, desde os filhoses, desde as febras, desde o arroz de Braga e caldo verde, sardinha na brasa, sardinha escabeche. É uma variedade, né, da culinária portuguesa que quem for não vai se arrepender. Existe uma outra praça de alimentação dentro do Santuário Santo Antônio do Valongo, santuário que também já há muitos anos é parceiro do nosso evento. Inclusive está nas comemorações também. Está na trezena de Santo Antônio. Exatamente. E eles aproveitam essa estrutura montada para a trezena e oferecem também pratos típicos portugueses, agregando bastante à nossa festa. E os restaurantes do entorno, tanto o restaurante, a Escola Bistrô, né? O restaurante Escola Bistrô, que está ali embaixo da Secretaria de Turismo, o Museu Pelé também vai estar funcionando. Quer dizer, por conta de... O bonde. O bonde é uma atração também à parte. E mais, 18 mil doces portugueses. Nossa. Tá bom? Acho que dá, né? Mil. Pois é. É uma festa que congrega toda a família, né? Participa famílias inteiras, né? E o interessante também dessa festa é que a comunidade portuguesa se juntou em torno do evento. Todos participam indistintamente, né? Desde os grandes empresários que ajudam no patrocínio, desde os artistas que se apresentam no palco também são pessoas de origem portuguesa ou descendentes aqui da nossa região. E agora já temos grupos que já estão vindo de fora de São Paulo participar do nosso evento. E também voluntários, né? Voluntários da Escola Portuguesa, voluntários da nossa equipe, que ajudam a fazer essa festa de forma que nós, os portugueses, que somos os anfitriões de toda a comunidade que atende à nossa festa. Em média, quantas pessoas estão envolvidas aí para fazer a festa, né? Que sempre fica aquela expectativa, aquele nervosismo, né? Para dar tudo certo, vai dar certo. Mas assim, quantas pessoas envolvidas? E essa festa tem um caráter beneficente também. Sim. É importante as pessoas também saberem, né? Que a renda líquida, obviamente, vai para a Escola Portuguesa, que é uma das
entidades centenárias da cidade, que está numa área que era uma área nobre, quando ela foi criada, né, naquela ocasião, aquela região ali do Paquetá, ali era uma área nobre, hoje é uma área que mudou muito a sua configuração e uma área carente das pessoas, né? Quantas pessoas nós temos várias equipes trabalhando, cada uma no seu foco de atividade, e dentre, né, voluntários, artistas, equipe de trabalho, eu acredito que deve estar alguma coisa em torno de 200 pessoas para trazer toda a qualidade e conforto a quem vai participar do evento. Realmente tem uma programação extensa, temos até algumas imagens do ano passado, é claro, ali, quem puder ali comparecer, e até pegando o gancho, Rosário, né, além dessa beleza de festa, tempo lindo aí, que a gente torce também, que a gente vai ter esse tempo bom também, essa renda, o que ela representa, né, para a manutenção da escola portuguesa? Quantas crianças são assistidas, né? É um perfil que a gente sabe que é um perfil de uma população muito carente naquela área, que há um déficit, né? A prefeitura está construindo algumas escolas, tudo, mas a gente sabe que é uma região que carece aí de mais atenção do poder público, sempre vai carecer, porque existem, infelizmente, quando a gente fala de cortiços, só quem conhece, quem vê, sabe o que é realmente um cortiço, onde as pessoas pagam 700, 800 reais para morar debaixo de uma escada, né, sem qualquer janela, sem qualquer, enfim, e não é à toa que Santos, por exemplo, temos isso até falado, tivemos audiência pública sobre esse assunto, um dos maiores índices de tuberculose no país, né, uma coisa impressionante a proporção nesse sentido, e boa parte deles em decorrência ali dos moradores dessa região. Então, como que representa, o que representa essa festa? Então, a escola hoje tem matriculada 120 crianças, né, de idade entre 2 anos e meio e 6 anos, e elas na escola recebem a educação, alimentação, uniforme, muito carinho, e este atendimento também se estende às famílias, né? Hoje a escola já está em condições de oferecer, inclusive, suporte jurídico para as famílias, e atender alguma necessidade de alimentação quando é o caso. E elas estão matriculadas lá em regime integral, então o período é integral, portanto... Então são quantas refeições? São 4 refeições por dia, portanto, diariamente nós temos que colocar 480 pratos na mesa dessas crianças. Não é fácil, é um trabalho árduo. Todo dia... Portanto, diariamente, de segunda a sexta. Então, esse evento vem ajudar muito no equilíbrio financeiro da escola e proporciona que a gente consiga dar excelência nesse serviço, não é? Eu digo sempre, não é porque são famílias de baixa renda, as crianças são daquele entorno do Paquetá, do Mercado, Montserrat, Vila Nova, não é por isso que a gente vai dar alguma coisa relativa, muito pelo contrário, nós sempre queremos dar o melhor que nós podemos. A escola é subvencionada, né? Através da Prefeitura e da Secretaria de Educação, nós recebemos uma subvenção com o qual nós conseguimos arcar com 60% do nosso orçamento, né? E os outros 40% a gente consegue, então, através de padrinhos, né? Colaboradores que espontaneamente contribuem com a escola, e os eventos que nós promovemos, e a Festa de Portugal é a maior delas. É o ápice aí nesse sentido para a arrecadação, porque as contas têm que fechar, né? E é um desafio. A sede é própria, pelo menos tem essa vantagem também nesse sentido, mas assim, a gente tem entrevistado vários integrantes. Semana passada a gente entrevistou o professor Marcos Stott, que é vice-presidente do Anália Franco, também faz um trabalho importante nesse sentido. Já tivemos também outros representantes, também o do Ismênia de Jesus, o seu Ismael também, que faz um trabalho importante nesse aspecto. E assim, a gente tem percebido que, não sei se com a pandemia ou o perfil da população, e hoje em dia, infelizmente, no nosso telefone toca tanta gente ligando, e aí as entidades estão sofrendo muito com os padrinhos ou diminuição dos doadores. Isso acontece também, né, dessa diminuição, que é uma preocupação. Às vezes, quem doava, tinha o hábito de doar,
não está mais aqui por alguma razão, faleceu ou saiu, e às vezes os jovens não têm esse hábito, muitas vezes os mais jovens não têm esse hábito. Tem acontecido isso, essa diminuição de doadores, de padrinhos, senhor Rosário? Sim, aconteceu com a escola, né? E principalmente depois da pandemia, houve uma queda brusca de colaboradores diretos com a escola. Nós estamos tentando fazer uma campanha de reaver esses padrinhos, porque faz diferença naquilo que a gente tem que oferecer para as crianças. Sim. E nós buscamos outros caminhos, inclusive fazemos agora campanha de tampinhas de recicláveis, né? Isso. Nós recebemos lá na escola essas tampinhas de plástico que nós reciclamos, que também transformamos em comida na mesa das crianças. Lacres também? Também. Lacres, tudo. Até pegando outro gancho nesse sentido também, a gente tem entrevistado também uma das preocupações das entidades a respeito da nota fiscal paulista, que, não sei o caso da escola portuguesa, também tem uma atuação nesse sentido, mas às vezes tem um peso também importante. E aí tem a reforma tributária, que é um ponto de interrogação, o que vai acontecer com os recursos da nota fiscal paulista? Não sei se a escola portuguesa, vocês também têm um percentual em cima disso daí. Mas é uma preocupação nesse aspecto, porque até agora a gente não sabe o que vai acontecer, inclusive tem uma luta aí por vários órgãos, entidades aí envolvidas nesse tema. Infelizmente a escola ela não usufrui da nota fiscal paulista por conta de que nós não temos um certificado que é o SEBAS. Essa é uma outra luta que nós travamos desde quando eu assumi como presidente da escola portuguesa há 10 anos, onde esse certificado é fornecido pelo Ministério da Educação em Brasília. E me parece que não há vontade de aprovação dos certificados, porque a escola atende todas as exigências para ter o certificado. Já mandamos 3 processos para o Ministério, aí para lá na mesa de alguém e não caminha. Vencem os documentos, devolvem dizendo que está faltando alguma coisa quando não está faltando. Se a gente conseguir o SEBAS, que é o certificado de entidade de assistência social, nós deixamos de pagar o imposto patronal, que é um peso muito grande para a escola. Sim. Esse imposto hoje a escola paga mensalmente R$15 mil. Que é o dinheiro que vai para o lixo, para o governo. Nós poderíamos ter desconto nas contas de água, de luz, sim, só por ter esse certificado. E várias outras benesses que traz o certificado. Então, o que acontece? 10 anos só está lutando, o senhor pessoalmente. Já estive em Brasília 2 vezes pessoalmente. Os nossos deputados, ninguém se interessou? Sim, eu já pedi ajuda, né? O processo é encaminhado, mas por algum motivo lá em PR não anda, né? E aí fica esse negócio que você recebe uma subvenção, por um lado, da prefeitura e devolve parte dele em imposto para a União, né? E não fica para quem de direito, que são as crianças. Exatamente. E para pagar os funcionários. Quantos também funcionários são? São 16 funcionários. Tem uma folha bem grande e pesada, porque são profissionais qualificadíssimos, né? Como eu disse, aquela questão de querer dar excelência. Eu tenho bons profissionais. Eu tenho uma diretora que está conosco já há 40 anos, a diretora Regina Prieta, a quem eu mando um forte abraço, está lá cuidando de toda a parte pedagógica. É um quadro de funcionários grande, e se nós conseguíssemos ter esse certificado, seguramente facilitaria, nosso trabalho seria mais suave. Exatamente. E nem verbas do Estado também, em razão falta desse certificado? Do Estado tampouco, mas isso não impede, né, da gente receber verba de emenda parlamentar. Então nós temos alguns vereadores daqui da cidade. Os deputados ainda não consegui comover nenhum, mas poxa, eu vou seguir tentando. Os estaduais têm 12 milhões à disposição. Viu, as verbas de emenda aumentaram também no município. Basta que destinem para o local certo. A escola portuguesa é uma entidade séria, reconhecida. Nosso trabalho é elogiado. Portanto, os senhores vereadores, quando pensarem em destinar verba de emenda parlamentar, pensem na escola portuguesa. Exatamente, afinal eles vão ter 4,1 milhões de reais a partir do próximo ano, né? Houve um aumento aí do índice para 1,8
da arrecadação líquida, então um valor considerável. Ao longo do mandato, cada vereador vai ter algo em torno de 17, 18 milhões. É uma quantidade razoável aí. Se cada um der 20 mil, né, dentro desse contexto, aí você já tem, não digo todo mundo, mas aí você, numa brincadeira, você tem 400 mil só para escola portuguesa, já ajudaria bastante, ainda mais que não tem esse documento SEBAS, que é certificado de assistência social nesse sentido, que é fundamental aí para poder receber recursos federais e de direito, porque a entidade realiza um trabalho secular aí, envolvendo justamente uma área periférica. Eu sempre coloco isso, que são crianças que realmente necessitam, às vezes elas não têm nada para comer em casa, muitas vezes, e se alimentam basicamente do que tem ali oferecido pela entidade, né? Então esse é um grande desafio nesse sentido. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já para o último bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque de hoje. Passa muito rápido aqui, falando muito sobre esse grande evento que acontece nesse final de semana, lá no Valongo, um evento imperdível, aí, expectativa de mais de 35 mil pessoas, temos imagens aí mostrando também, o Felipe rapidamente colocou as imagens de outros eventos aí, ó, a Fusca da Portuguesa Santista também, enfim, é um evento imperdível que acontece nesse final de semana, ali no Valongo, aí, expectativa de mais de 35 mil pessoas, 135 no ano passado, esse ano certamente vai passar muito mais nesse aspecto. Vamos ter uma solenidade, inclusive, na Prefeitura de Santos, neste sábado. Vão ver aí representantes. Santos vai se transformar a capital de Portugal no Brasil, neste sábado, né? É verdade. É a capital de Portugal, dia de Portugal, de Camões, né? Então, é a primeira vez que isso acontece. Personalidades, autoridades estarão presentes a respeito dessa entrega da medalha José Bonifácio também, que é um santista que morou muito tempo também em Portugal. Estudou em Coimbra, foi professor da Universidade de Coimbra, fez uma carreira muito importante lá como cientista, depois volta para Santos. Exatamente, voltou para Santos, depois seguiu, foi perseguido também, foi preso, né? A gente tem que lembrar um pouco da nossa história nesse aspecto. E o José Augusto Rosário, que é presidente da Escola Portuguesa, gentilmente aqui está explicando a expectativa, a importância dessa festa, que ajuda muita gente, né? Muitas crianças, muitas famílias também, direta e indiretamente também, que vivem em áreas periféricas, especialmente a região ali do Paquetá, ali do Morro também Monte Serra, enfim, Mercado, a região do Mercado, ali Vila Nova, e são crianças que têm, muitas vezes elas não têm comida em casa, e tem na escola portuguesa a única forma
de se alimentar aí. São 120 crianças aí que fazem 4 refeições diárias aí, além dos profissionais lá envolvidos. Então, participe. Se você é ou não é descendente, se você é descendente, ainda melhor, ainda que você revê aí a cultura dos seus antepassados, ou sua própria mesmo, e se você não é, conheça um pouco da nossa realidade, porque Santos é a terceira cidade mais portuguesa do Brasil em termos da população e certamente proporcionais é a primeira. E ainda historicamente nós temos 2 outras referências, que são os irmãos Gusmão, né? Sim, claro, o padre Bartolomeu de Gusmão, o padre voador, né, que serviu muito tempo à corte em Lisboa e fez lá a experiência com a passarola e tal. Mas o irmão dele também foi um expoente em Portugal, porque Alexandre de Gusmão foi um dos diplomatas que fez certificar Portugal às suas fronteiras, tanto lá quanto fora, e hoje ele tem o seu busto no Palácio das Necessidades, que é o palácio que abriga o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Portanto, é um santista que é patrono da diplomacia portuguesa. Exatamente. E o Brasil tem o tamanho que tem graças a ele. Também, tem que se reconhecer isso. Era uma ruazinha. O irmão Bartolomeu ganhou uma avenida. O Alexandre era uma ruazinha ali no Valongo, se eu não me engano, ali. Acho que é aquela rua onde está o hotel ali. Acho que é o nome daquela rua. Eu acho que é Alexandre de Gusmão. Acho que merecia. Aliás, alguns personagens importantes da nossa história mereciam um nome, um legado maior, né? Eu digo, não só Alexandre de Gusmão, um outro que não é santista, mas sem ele Santos não seria o que é, como Saturnino de Brito, né? Acho que merecia algumas homenagens mais relevantes, nada contra outros homenageados, mas eu acho que esses aí mereciam um destaque. E aí entra a questão do museu. Voltamos à questão do museu. É verdade. Que se a gente for falar, quem são esses personagens? Bartolomeu é a Avenida da Praia, né? Que vamos falar. Mas o Alexandre Gusmão, que aparece ser, né, uma sombra do irmão, na realidade teve sua importância. Tem importância fantástica. O Brasil é o que é, em razão também, ele como diplomata também, né, em razão também da nossa extensão territorial, que imagina naquela época a briga que havia, né, os interesses né, de Portugal, da Espanha também, nesse sentido, por uma área que era desconhecida. Isso só reforça essa relação que existe entre Santos, os santistas, os portugueses e os luso-descendentes, né? Só para você ter uma ideia, Santos tem 7 cidades irmãs em Portugal, por conta da imigração, e cada nicho de imigrantes, ou cada origem, né, puxou para a sua, né? Então nós temos germinação com Porto, com Viseu, com Arouca, com a Ilha da Madeira, Porto, Viseu, Arouca, Ilha da Madeira, Funchal, que é bem no Funchal. Temos também com Ancião, me parece que Coimbra, e falta uma, qual é a outra, que eu acho que Águeda, se eu não estou em erro. Mas são 7. São 7 cidades irmãs geminadas com Santos em Portugal. Muito legal. E essa parceria de cidades irmãs, o que representa na prática, assim? Deveriam existir acordos de intercâmbio e tal. Alguns são muito superficiais, né? Outros já estão só no papel, ficam só no papel. Eu acho que deveriam dar mais importância e reativar para tirar algum proveito dessa germinação. Nesse momento, nós estamos tentando uma interação com a Universidade de Coimbra, aqui da Fundação Lusíada, que é outra entidade importante da nossa comunidade. Exatamente. Não precisa nem falar, Fundação Lusíada, né? Da onde que vem. Pois é, e com a Universidade de Coimbra para haver intercâmbios, né? De experiências entre as duas entidades que tão bem fazem nas suas localidades, mas troca de experiência seria muito importante também. Intercâmbios aí nesse sentido, né? Porque Coimbra, aliás, é um polo, né, educacional dos mais importantes da Europa e do mundo, né? E dos mais antigos, né? Dos mais antigos também nesse sentido, e temos todas as potencialidades de tentar se aproximar na prática, né? Porque é muito bonito quando faz a solenidade e tudo, e acaba caindo no esquecimento.
como cidades irmãs, fica mais fácil, né? E você ter trocas também, né? A gente, por exemplo, Santos vai passar por momentos importantes, como o túnel Santos-Guarujá, né? Que é uma obra única no Brasil e única também na América do Sul, e eu ouso dizer, talvez, na América do Sul é fato, não sei se no hemisfério sul, mas na América do Sul é fato. Túnel submerso, né? Que vai ser submerso, imerso, desculpe, na Europa já está acostumado nesse aspecto, né? Às vezes você pode ter trocas, né, de tecnologia, trocas de informações, né, profissionais vindo para cá para conhecer também as nossas peculiaridades, os nossos prédios tortos, por exemplo, né, em termos de engenharia, entre outras características, na área da saúde, da medicina, enfim, eu acho que é importante nesse aspecto. O senhor também está à frente, pegando esse gancho, também do escritório consular também de Santos, né? Com o escritório consular de Portugal em Santos. Hoje, quantas pessoas atuam, né? Já voltaram às atividades, né? Que ficou um período aí, ficou em greve aí tudo, mas já voltaram às atividades. E os serviços que são oferecidos, até para as pessoas entenderem, né? Ocorreram algumas mudanças também na legislação, até para explicar nesse sentido. Saber também, tirar dúvidas, que agora com esse anúncio também de Portugal aí, a respeito dos que estão lá em Portugal, deve ter movimentado também, né, muita consulta por parte das pessoas nesse sentido. Como é que funciona o escritório? O consulado, né, o antigo consulado de Portugal em Santos, é o segundo mais antigo do Brasil. Nossa, segundo mais antigo. O consulado foi criado em 1844. 1844 e o primeiro cônsul foi o como é que era o nome dele? Vou te lembrar. Vou lembrar já durante esse discurso, né? Ele só não é mais antigo que o consulado do Rio de Janeiro, que é de 1840. E de lá para cá sempre esteve em atividade, né? Como consulado, ou como vice-consulado, ou como consulado geral, inclusive respondendo pelo estado do Paraná. Já foi consulado honorário, onde o cônsul honorário foi o saudoso Armênio Mendes, e hoje é um escritório consular, que responde ao Consulado Geral de Portugal em São Paulo. E a minha relação com esse consulado, ou com essa representação diplomática de Portugal em Santos, começa como meu primeiro emprego, né? Eu estive como contínuo do consulado em 1973, quando comecei, até 1976. Depois volto com o Armênio em 2008 até 2018. E agora reassumo, né, o escritório consular no ano de 2023, em novembro de 2023, e peguei logo de cara uma greve de uma greve de um mês, só que já voltou à normalidade. O escritório já está atendendo as pessoas que têm a sua necessidade de fazer o passaporte, o cartão do cidadão, ou dar entrada em processos de nacionalidade. Muita gente buscando o escritório para fazer a nacionalidade de filhos e netos, menores ainda, né? Mudou, né? Agora você pode ir direto. Já tinha mudado faz um tempo, né? A lei permite que você faça como neto, mas eu não recomendo quando você tem a linha do direito. Se você tem os descendentes na linha, é melhor fazer a descendência, a linha toda até chegar. Então, o avô passa para o filho e o filho passa para o neto. Exatamente. Esse é o ideal. Porque a lei para neto, entender. A lei para neto, ela foi criada para atender aqueles que não tinham o caminho pela linha do direito. Muda no sentido de que o processo de nacionalidade para netos, ele passa pelo Ministério da Justiça. Ele vai a julgamento. E no Ministério da Justiça, lá em Portugal, existe um gargalo por conta da demanda, que faz durar demorar esse processo algo em torno de 4 anos. Portanto, eu não recomendo. O nome do primeiro cônsul foi Prost de Souza. Que nome de rua, inclusive. Pois aqui no Imbaré. Voltando então, hoje o consulado atende de segunda a sexta, das 9 às 16. Ainda há uma reclamação, e
e é pertinente por conta do agendamento eletrônico. Existe um sistema de agendamento eletrônico que não está funcionando a pleno, a contento, mas não é por culpa do escritório consular, nem do consulado geral, nem de uma embaixada. O sistema existe, mas existem aqueles sabidões que a gente disponibiliza todo dia um número X de vagas para serem atendidas no consulado. Existem empresas que têm robôs que entram no sistema e pegam todas essas vagas para criar dificuldade para depois vender a facilidade. São os intermediários. E nós já tentamos... E aí entra na rede social e fala assim, olha, você precisa da sua cidadania portuguesa? Contrate aqui a gente. Exatamente. Já percebi, e eles estão sempre um passo na frente. Por mais que a gente crie captchas, sistemas de segurança, eles burlam, né? Então, para superar essa dificuldade, nós, no escritório consular, estamos atendendo agendamentos por e-mail, por telefone e até pessoalmente. Você vai no consulado. Isso é importante. Pode ir lá e pedir, olha, preciso agendar, não estou conseguindo pelo sistema, e nós fazemos, né? A nossa comunidade precisa ser bem atendida. Ótimo. Precisamos ser um escritório digno para dar toda a assistência necessária à nossa comunidade. Não, exatamente, aí porque esse é um problema sério, né? É um problema sério que aconteceu, inclusive comigo, né? Porque para agendar é praticamente, eu preciso só renovar, mas assim, para agendar realmente eu não sabia. E aí você fala, olha, e assim, gente, não há necessidade intermediária, né? Não, diretamente. É importante, a não ser, claro, eu moro em outra... Por exemplo, se a pessoa mora em outro estado, como é que funciona? Não existe mais jurisdição. Não há mais jurisdição. Não existe mais jurisdição porque os sistemas estão integrados. Então, onde a pessoa resolver fazer o seu processo de passaporte, cartão cidadão, da entrada de nacionalidade, transcrições, pode escolher qualquer consulado e agendar e fazer o seu processo tranquilamente. No Brasil, Rio, São Paulo, tem esse escritório em Santos. Tem em Curitiba, Porto Alegre, Recife e Belém. No Salvador também tem um vice-consulado. No Centro-Oeste, não. No Centro-Oeste, quem responde é o Consulado Geral de Portugal em São Paulo. Em São Paulo mesmo. Aí a pessoa, se precisar, aí tem que se deslocar. Quem sabe aí... E hoje a maioria dos processos, né? Tudo eletrônico. Ou por correio ou por sistema, só mesmo aqueles que exigem a recolha do biométrico é que exige a presença da pessoa no consulado. E o que precisa? Até a curiosidade, a pessoa fala assim, eu tenho direito, enfim, eu gostaria, né? Eu gostaria nesse sentido. O que é necessário? Quais são os documentos necessários? Porque às vezes, assim, isso era muito comum, né? As pessoas, os imigrantes vinham para cá e o nome de transcrever o nome, às vezes não encontra mais a documentação. Infelizmente, às vezes meu bisavô, meu avô faleceu, o documento ficou com a tia, que também já não está mais aqui, e as pessoas, como é que porque também às vezes acontece muito disso, né? Não tá muito difícil não, o processo foi já bastante desburocratizado, a partir do registro de nascimento do português, seja de origem, ou seja aquele que já adquiriu a nacionalidade, são mais 4 documentos, né? Que seja carteira de identidade, certidão de nascimento, e junta-se isso, né? Comprova-se a descendência, e da entrada no consulado. Isso facilita bastante aí, e a gente tem mais ou menos quantas pessoas vão ao consulado diariamente? Olha, nós temos 3 agendas, cada agenda são 16 pessoas e mais os encaixes que a gente coloca. Os encaixes que aparece lá, gente que precisa às vezes de última hora, olha, eu preciso viajar, tal, assim, tem toda uma organização que não é assim do dia para a noite aí também nesse aspecto, mas aí é importante essa informação do Zé Rosário, que há a possibilidade de você tentar agendar. Tem uns espertinhos aí que botam uns robôs aí para atrapalhar a vida da gente, mas há a possibilidade de agendar ou mandar um e-mail, né? O e-mail é santos@mne.pt. mne.pt de Portugal. Isso, é santos@mne, que significa Ministério dos Negócios Estrangeiros, .pt. Basta mandar um e-mail e solicitar agendamento. Ou por telefone, ou o último caso, está ali, vai lá, pelo menos você vai ser bem atendido. O Zé Rosário e toda a equipe também está lá
para poder orientar o que precisa ser feito nesse sentido. Até a gente já está chegando no final, mas essa informação, obviamente, deve ter preocupado muita gente, que foi o anúncio do governo português aí que vai deportar muita gente. Muita gente entrou em contato lá preocupado aí, sim, com filhos, com, enfim. Imagino que isso deve ter tido uma repercussão aí dessa preocupação aí nesse sentido. Sim, mas nós aqui não tem muito o que fazer. Não, mas porque essa é uma situação lá e o consulado está afeto às necessidades aqui. Claro. Mas essas pessoas que estão aí elencadas... Quais são as várias dúvidas que o pessoal tem ligado lá? Essas pessoas que estão lá elencadas para serem mandadas de volta, são pessoas que não cumpriram com a regulamentação, com os documentos, elas estão lá irregulares, estão desempregadas, e o Estado português não quer suportar essas, ou financiar, ou alimentar essas pessoas que estão lá de forma irregular, né? E não é só a comunidade brasileira lá. Isso vale para todos, né? Existem muitos indianos, nepaleses das ex-colônias que estão sem documento, irregulares e ociosos, né? Então são esses os alvos. Aquele que está regular, trabalhando, contribuindo, pagando os seus impostos, estão tranquilos, não há com que se preocupar. Inclusive muitos para estudar, né? Tem muitos brasileiros que estão lá em Portugal também estudando também nesse sentido, né? Então, os estudantes, né, eles já saem daqui com um visto de permanência, então eles estão garantidos. É mesmo o grupo que sai daqui sem um planejamento, sem um emprego fixo, chega lá, vai na aventura, acha que vai encontrar um emprego fácil, que vai alugar uma casa facilmente, e não é bem assim. Se pretende ir para Portugal para trabalhar, tem que se planejar, tem que haver um entendimento de como é o processo em Portugal de empregabilidade, como é a cultura do país, tem que estar preparado, não vá na aventura que não dá certo, normalmente não dá certo. Exatamente, uma coisa é ir lá como turista, né? Outra coisa é ir lá para, né, se fixar aquele sonho, olha, a oportunidade, você tem que ter qualificação, muitas vezes, mesmo com qualificação, você muitas vezes não encontra na sua atividade profissional, né? Então, e às vezes fica com subemprego, uma série de questões, e tem que estar tudo documentado, porque se a pessoa não tem a documentação em dia, então ela fica, isso em qualquer país, né? O cidadão que ele não tem o documento, ele fica vulnerável para ser explorado também, né? Então tem esse aspecto nesse sentido. Rosário, a gente infelizmente tem limitação pelo tempo, eu queria agradecer muito a sua participação, seus esclarecimentos, né? Sucesso, certamente será um sucesso, estarei lá também, lá na Festa de Portugal, afinal descendente também aqui, né? Descendente de portugueses, com muito orgulho, aliás, né? E assim, um povo trabalhador mesmo, português, né? Um povo muito enriqueceu, e Santos tem muito a ver. E eu vou fazer votos aí, que quem sabe esse evento que vai acontecer na prefeitura sensibilize as autoridades que vão estar lá presentes também, o prefeito Rogério Santos, para a gente colocar de pé essa ideia do museu. Eu acho que passou da hora a gente ter o museu dos imigrantes, museu da história de Santos e dos imigrantes, porque a história e a imigração em Santos tem tudo a ver. Então você pode juntar uma luta do Sérgio Williams, colega jornalista, um forte abraço também, presidente do Instituto Histórico. Tem o meu apoio. A gente sabe a luta que ele tem tido, né? Mas infelizmente não tem sido fácil. Rosário, sucesso aí, um convite aí para as pessoas. Muito obrigado pela sua presença e participação. Sou eu a agradecer sempre. Quero convidar a todos, então, para amanhã e domingo no Centro Histórico de Santos, festejar Portugal. Convido para que venham à festa trajando cores de Portugal, verde e vermelho, leve uma bandeira, camisa da seleção, camisa da nossa briosa, né? Tudo isso ajuda no colorido da festa e tenho certeza que quem for não vai se arrepender. Venham todos, participem. Muito bem, obrigado Zé Rosário, obrigado a você, internauta, que nos acompanhou pelas nossas redes sociais, finalizando com as belas imagens aí da Festa de Portugal aí em anos anteriores. Certamente essa será um sucesso também, mais de 35 mil pessoas, certamente vamos bater um novo recorde de tempo bom aqui nesse sentido. Muito obrigado pela sua audiência, lembrando que você pode assistir ao nosso programa a qualquer momento nas nossas redes sociais
e a reprise 5 horas da tarde na TV com Santos. Canal 8 Vivo, 11 Neto Claro, 45 da VIP Way, no mesmo horário, 5 horas da tarde, Rádio Santos FM 92,5 MHz. Tenham todos um ótimo dia, um ótimo final de semana. Compareça lá ao Valongo e vá se divertir, comer as iguarias, especialidades da culinária portuguesa e se divertir bastante com a sua família. Tchau, tchau. Bom final de semana. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.